não é só os juros, não é só os juros do momento, né, da Selic, que o pessoal fala do Banco Central que afeta. Esses juros aí de longo prazo, juros real, né, ou seja, juros acima da inflação, é os juros que determina qual o custo de captação das empresas, qual o custo de oportunidade de investimento. Quanto maior esses juros, quanto mais os investidores, seja locais, seja estrangeiros, estão pedindo para comprar os títulos de dívida brasileira atrelada à inflação, que é o caso, mais difícil fica das empresas se financiarem, mais difícil fica de ter investimento. Construção de fábrica, de projeto de longo prazo, de infraestrutura, de várias coisas. Afeta a quantidade de emprego no futuro e, portanto, renda, etc., no longo prazo. É que você não vê isso imediatamente, você não vê isso no D0, no primeiro momento. Então, você, por exemplo, mostrou no gráfico anterior lá a projeção de inflação, né? Projeção de inflação que já começa a aumentar, já tem gente falando em inflação para 2025 acima do teto da meta, né, em 5%, já tem gente falando de projeção para 2026 também acima do teto da meta, né? Usando um pouco de termo técnico aqui, mas as inflações implícitas, né, pelos títulos e a curva do mercado financeiro já estão nesse nível, ou seja, já está sendo precificado que não vão conseguir bater a meta, mesmo com a curva de juros já precificando hoje um aumento de em torno de 4%, ou seja, de 400 basis points daqui até mais ou menos a metade do ano que vem. Ou seja, então o mercado está dizendo, ó, a gente espera que o próximo Banco Central, né, o Galípolo que entra agora no final a partir do começo do ano que vem, vai conseguir ter independência para aumentar os juros em pelo menos aí mais uns 400 bips para segurar essa expectativa de inflação. Fosse ancorada com esse aumento de juros. Mas então, mesmo assim... Então você tem essas duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o juros de curto prazo de agora sendo esperado que suba, como também esse de longo prazo já refletindo as incertezas da sustentabilidade dessa dívida brasileira. Porque quanto mais o governo gasta, quanto mais ele demonstra pouco apreço à responsabilidade fiscal de longo prazo, mais as expectativas sobre a curva de dívida PIB, né, em cima no numerador, dívida embaixo, um índice, e embaixo o PIB, mais essa expectativa com relação a essa curva piora. E quanto mais ela piora, mais os juros que o mercado, que os investidores cobram para tomar esse risco de pagamento dessa dívida. É basicamente essa a dinâmica. E aquela segunda imagem que a gente mostrou, então, com esse retorno, né, de IPCA mais 7,40, se não me engano, tá aí, ó. Isso, para os ricos, vamos dizer assim, né, como a esquerda gosta de dizer, para quem tem dinheiro, acaba sendo muito bom, digamos assim, porque você vai colocar o teu dinheiro ali e vai ter uma remuneração muito alta, mas tem o risco também do governo não pagar. Isso explica um pouco para a gente o que é isso daí. É uma opção de investimento para quem quer emprestar dinheiro para o governo. Vamos ser bem didático aqui para o nosso público. Isso, vamos ser didático. Isso é uma opção de financiar a nossa dívida. Ou seja, o governo tem 3 maneiras de pagar o que ele gasta. Ou é com dívida, emitindo dívida nova, que é o que tem acontecido, nós estamos aumentando a nossa dívida bruta. Ou é com imposto, que não é popular, é difícil. Ou tem a terceira maneira, mais sorrateira, que se fez na história da humanidade e muito mais recentemente, desde a eliminação do padrão ouro e da criação das moedas fiduciárias, que é a inflação. Inflação nada mais é do que um imposto disfarçado que corrói o poder de compra da população, principalmente dos mais pobres. Então, quando a gente está dizendo que a inflação vai aumentar, a gente está dizendo, ó, vai se taxar, vai se financiar essa gastança via diminuição do poder de compra, principalmente do mais pobre. Porque aquele que tem condições, ele compra esse título atrelado à inflação, ou ele compra dólar, ele se protege. Justamente são os mais simples que não têm condições, que sofrem mais com a inflação. E aí, respondendo a sua pergunta mais diretamente, Renato, sim, essa dúvida de se vai ser possível pagar esses juros tão alto é o que faz cada vez mais as pessoas ficarem relutantes de comprar. Pô, mas parece muito bom para ser verdade, né? 7, 8% acima da inflação, por que não comprar? Ué, às vezes você quer comprar algo a 5% mais IPCA, mas você não quer comprar um negócio de 10% mais IPCA, porque começa a ficar tão pesado essa dívida que fica na dúvida se vai ser possível pagar, né? E pagar sem ter inflação, obviamente. Porque se você tem inflação muito alta, você consegue diluir essa dívida, como eu falei, só que você corrói o poder de compra em moeda real, em moeda forte, em dólar. Qual que é a válvula de escape? É o dólar. Então você que está pensando em termos de poder de compra globalmente, fala, poxa, eu vou pensar igual um investidor estrangeiro, eu não vou comprar isso daqui porque em real está muito bom. Ué, mas sabe lá para onde vai o real? Frente já pode estar ruim. Então é bom, pero não mútil, depende de qual moeda você está olhando o seu retorno.